Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou o Padre Joel Machado e é com grande alegria que iniciamos o nosso programa Verbum, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André. Programa que é transmitido por podcast, canais de WhatsApp, mídias sociais da Diocese de Santo André, na qual todos podem procurar e ouvir. Nesse dia 18 de julho de 2025, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, queremos meditar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo do 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou pelas plantações no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas e comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram a Jesus: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando tiveram fome? Como entraram na casa de Deus e comeram os pães oferecidos a Deus, coisa que nem a ele, nem a seus companheiros era permitido comer, mas somente os sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados no templo os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo, aqui está algo maior que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós encontramos então na leitura de hoje essa grande novidade de Jesus. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Não estamos presos à lei. A lei sozinha, por si, ela não tem grande peso de verdade guardado nela. A lei, ela é composta com o Espírito que guia a lei, que está diante da lei, esse sim traz o verdadeiro sentido, a verdadeira vivência. Uma lei sem Espírito, ela é morta, ela não eleva, ela não dignifica, mas ela propriamente pode colocar pesos ao homem conforme ela for meditada ou utilizada, dependendo do contexto. Jesus ele demonstra isso mostrando para aqueles fariseus essa passagem de quando Davi e seus companheiros tiveram fome e ali eles fizeram algo que não era permitido, entrar no templo e comer os pães que eram oferecidos a Deus. Eles fizeram isso propriamente quebrando a lei, mas devido à necessidade daquele momento, pelo espírito da coisa. Então eles quebraram aquela lei, mas tinha uma grande necessidade, tinha uma grande misericórdia que precisava ser feita, que era alimentar aqueles que estavam passando fome. Jesus, ele não quer que nós nos prendamos ao rigor da lei, nos sejamos escravos da lei, mas ele quer que a lei seja algo que liberta o homem, direciona o homem para uma vida livre, para viver realmente segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Ele coloca essa passagem, quero misericórdia e não sacrifício. Uma lei que não está pautada pela misericórdia, ela pode ser uma lei que busca escravizar o ser humano, deixar o ser humano preso propriamente naquela situação. Olha só, aqueles fariseus não olharam propriamente para o contexto no qual estava acontecendo ali, que aqueles discípulos de Jesus, aqueles homens, estavam passando fome e arrancaram algumas espigas ali para poder comer. Vemos que os fariseus se prendem muito ao rigor da lei. Só o cumprimento da lei para eles já basta como salvação. E para Jesus não é assim. Não é somente o cumprir a lei, mas precisa ter o espírito da lei ali que comporta junto. É a vivência da lei junto à experiência de Deus que de fato vai libertar o homem. Não é somente o cumprir preceitos, não é somente o cumprir regras, fazer um script do qual você precisa seguir do começo ao fim que vai te garantir a salvação. Mas a salvação de Deus, ela é composta por aqueles que buscam viver as bem-aventuranças do Senhor, sendo misericordiosos, sendo mansos, pobres em espírito, aqueles que buscam viver realmente aquilo que o Senhor coloca diante de nossa vida, que é a misericórdia, o amor, que não está propriamente para aprisionar o homem, mas está ali para libertá-lo. Se fixarmos o nosso olhar somente na vivência da lei, somente pregar a lei, independente da situação na qual estamos aplicando, ali a gente pode cair num grande perigo de trazer grandes cadeias, prisões aos nossos irmãos, que querem estar livres
para encontrar o Senhor. Que possamos assim, então, observar o nosso cotidiano. Quantas vezes nós colocamos tanto rigor de regras, escrúpulos tão fechados que nos dificultam a vivência do amor de Deus no nosso contexto, na nossa vida. Nos fechamos somente a cumprir regras e não a vivenciar o amor de Deus, a dar a experiência de Deus em nosso coração e no coração de outras pessoas. Talvez a gente pode também se identificar às vezes como esses fariseus, que pregam o rigor da lei em cima das outras pessoas, ao invés de aliviar os fardos e assim ajudar as pessoas a caminharem livre para mais perto do Senhor. Que possamos nos observar então, como nós estamos vivenciando as leis, como de fato nós encaramos as regras, os preceitos em nossa vida. Se forem algo fechado, propriamente que nos aprisiona, precisamos mudar e direcionar o nosso coração para a vivência da misericórdia de Deus, do seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos que nos acompanharam.